Olá a todos, bom dia e bem-vindos aqui aos Signos e Símbolos. Espero que estejam cheios de boa energia para enfrentar então esta próxima semana. Daí que vamos já para a orientação do tarô. Venha daí a hora do tarô. Então, neste início de outubro, vamos lá perceber como é que todos os nativos vão ter energia para enfrentar a semana. Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Então vamos lá. Esta semana, uma semana mais facilitada, uma semana em que os nativos vão conseguir enfrentar de uma forma mais positiva esta semana, vão ser então os nativos de Aquário, os nativos de Carneiro e os nativos de Gêmeos. Estes são os nativos mais favorecidos esta semana. Com uma semana um pouco mais desafiadora, vão estar os nativos de Escorpião, os nativos de Leão e também os nativos de Peixes. Vamos começar então por Aquário, e Aquário tem a carta de tarô o Mundo. O Mundo traz a energia da prosperidade. Tem muito a ver com o estado de humor destes nativos, que esta semana se vai fazer sentir pleno, vai se fazer sentir otimista. Eles vão olhar para a vida com mais gratidão, com mais entusiasmo, vão colocar mais vezes a alegria no seu dia a dia. Então, na parte amorosa, isso vai constituir um ponto favorável para as relações, porque esse entusiasmo, essa alegria, esse sentimento de bem-estar vai ser transferido aos parceiros e vão poder aqui sentir essa evolução, até essa cumplicidade forte no amor, vai beneficiar com certeza a parte amorosa. Para quem está sozinho, há aqui uma grande possibilidade de as oportunidades se tornarem melhores e maiores no campo amoroso. Então fiquem de olhos abertos, porque quem sabe pode surgir alguém interessante. Em termos de trabalho, grande espírito também de crescimento e desenvolvimento das situações, e estes nativos criam as condições de forma mais razoável para trazerem melhorias à vida financeira. Eles estão numa fase em que de facto já aprenderam com os erros, já observaram bem aquilo que têm que fazer, vão utilizar muito bem os recursos, vão utilizar as melhores estratégias, e com esta mistura do ingrediente do otimismo, da crença, da fé interior, estes nativos chegam mais longe esta semana. Então, colocar mãos à obra e fazerem tudo acontecer. Em termos de saúde, grande favorecimento na saúde também, este lado de alegria, este lado otimista desenvolve aqui um bem-estar psicológico e mental que depois se transfere também para o lado físico e energético. Tudo o que seja algum tipo de doença ou situação que já esteja presente, estes nativos vêm recuperar-se rapidamente. Então, para eles, para os nativos de Aquário, carta de tarô, o mundo com a energia da prosperidade. Vamos passar para Peixes. Peixes, esta semana tem a carta de tarô, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas tem a energia do controle. Eu gosto de lembrar, quando temos esta energia, de que nós conseguimos controlar muito mais as situações quando abdicamos de tanto controle e de tanta rigidez de pensamento. Então, no amor, estes nativos podem ter aqui alguns desafios, alguns conflitos que chegam às relações, e estes nativos vão ter que superar este lado rígido e inflexível, portanto, alguma teimosia, alguma extrema exigência que eles têm em relação aos parceiros deve ser observada esta semana. Estes nativos
podem trabalhar um pouco mais na sua tolerância, na sua paciência, na sua postura em relação aos parceiros, porque há aqui um lado mais frio e distante esta semana que eles teimam em manter presente nas relações, e isso pode trazer aqui algum prejuízo. Então pensem, reflitam, sejam muito assertivos, falem de uma forma mais calma e ponderada perante qualquer obstáculo ou situação que vos venha pedir superação. Em termos de trabalho, estes nativos vão estar fortes, portanto esta é aquela semana em que os nativos de peixes conseguem atingir os seus objetivos de uma forma muito poderosa. Eles estão empenhados, estão também determinados, têm disciplina, têm rigor, têm também uma clareza mental forte, estão bem esclarecidos nos caminhos que vão seguir, vão expressar também muito bem as suas ideias, e esta será então uma semana em que eles vão ficar mais empoderados, vão ter mais responsabilidades, mas também vão conseguir com certeza dar conta dessas responsabilidades e trazer então na parte financeira e profissional um lado mais poderoso, um lado que lhes traz mais autonomia e independência financeira. Em termos de saúde, stress e ansiedade, pois tanto controle, não é? Esta situação de estarem sempre ali a querer fazer tudo da melhor forma, de uma forma muito exigente, pode trazer esse stress e ansiedade. Esta semana devem tranquilizar-se, fazendo algo que vos traga mais descontração, estando com pessoas mais alegres, mais entusiastas, mais relaxadas. Isso será muito positivo e vai ajudar estes nativos a flexibilizarem mais. Então, para eles, para os nativos de peixes, carta de tarô, o Rei de Espadas com a energia do controle. E vamos passar para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, o Imperador, e o Imperador traz a energia da concretização. Será uma semana em que estes nativos vão estar também muito objetivos, muito determinados, e vão ser donos e senhores do seu destino. Portanto, eles estão aqui com umas convicções muito firmes que no momento, que nesta semana, os vai ajudar a trazer algo mais concreto. Então, ao nível amoroso, embora eles sejam um pouco dominadores esta semana, ou se calhar em todas as outras, mas nesta semana esse domínio mantém-se, e eles podem ser também aqui um pouco intolerantes ou impacientes com o outro, mas eles vão fazer um trabalho nesse sentido, porque eles querem que as relações presentes se estabilizem, querem sentir mais segurança, querem sentir que as relações são para longo prazo. Então eles vão fazer esse investimento, vão fazer essa força no sentido de conseguirem manter uma conexão com os seus parceiros e fazer a relação chegar mais longe. Eles vão estar aqui a empenharem-se e a dedicarem-se mais. Portanto, só aqui flexibilizarem um pouco no sentido de também entenderem o que o outro quer da relação. Em termos de trabalho, estes nativos vão estar muito poderosos. Esta será uma semana em que eles vão se ver destacados ou admirados pelos outros, isso é ótimo, mas também tem a ver com tudo aquilo que eles já entregaram. Vão entregar planeamento, organização, supervisão, vão de facto cumprir as tarefas de uma forma muito eficaz, vão trazer ao mundo do trabalho essa carga forte de responsabilidade, também conseguem ser líderes, diplomatas esta semana. Isso vai trazer grandes vantagens, eles vão conquistar mais frutos em termos profissionais e financeiros, e a vida financeira fica mesmo num formato muito mais seguro, muito mais estável também. Em termos de saúde, o estômago e os músculos são ponto sensível. Esta semana devem aqui ser mais exigentes na forma como se alimentam, e também aliarem aqui exercício físico vai ser muito positivo para os nativos de Carneiro esta semana, com a carta de tarô, o Imperador, com a energia das concretizações. Vamos passar para Touro. Touro tem a carta de tarô, o Ermitão, e o Ermitão traz aqui uma energia de
de algum isolamento, aqui uma energia em que estes nativos ficam mais introspectivos, se voltam um pouco mais para dentro. Às vezes é necessário para um momento para que consigam superar situações pessoais, avaliar situações que possam ainda não estar corrigidas dentro de si, e estes nativos voltam-se um pouco mais para dentro para poderem fazer esse processo de auto-observação. Então, na parte amorosa, pode criar aqui, para quem está numa relação, pode criar aqui alguns bloqueios, porque ou estes nativos não conseguem expressar-se da melhor forma, ou estão a preferir ficarem mais caladinhos do que falar. Portanto, há aqui alguns bloqueios na forma como comunicam na relação. Há também essa vontade mais individualista, em que estes nativos podem se sentir solitários na relação ou podem querer alguma solitude, ou seja, ficarem mais tempo sozinhos para se observarem mais e perceberem o que no fundo querem da relação. Este é um trabalho interior que por vezes é necessário e que nos traz depois, mais tarde, uma luz diferente sobre aquilo que queremos para nós. Em termos de trabalho, os estudos, as investigações, todos os trabalhos de pesquisa vão estar favorecidos. Os nativos de Touro, que já gostam de trabalhar ao seu próprio ritmo, esta semana vão ter ainda um ritmo mais lento e vão preferir fazer as coisas mais devagar, portanto, mais pausadamente. Essa necessidade também deve ser respeitada, portanto, deve ser respeitada quer por eles mesmos, quer pelas pessoas que os acompanham no trabalho, porque também é nesta medida que eles são mais frutíferos, que eles trazem mais valias para tudo aquilo que fazem. Então também aqui a sabedoria, o poder interior vai trazer respostas para a parte quer amorosa, quer para a parte financeira. Em termos de saúde, aqui os ossos é que são um ponto sensível, os ossos e a coluna são um ponto fraco, devem esta semana ter uma alimentação que favoreça essa área. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, o ermitão, com a energia do recolhimento. Passamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros traz a energia da abundância. E estes nativos, sendo abundantes esta semana, vão conquistar coisas para eles e vão partilhá-las com os outros. Portanto, é aí que se refere essa abundância. Na parte amorosa, mais conquistadores, se estiverem sozinhos, vão correr atrás, vão presentear alguém, portanto, vão estar aqui nessa dinâmica de quererem namorar ou de querer entusiasmar alguém nesse sentido. Para quem está numa relação, há aqui também esse empenho, essa dedicação, eles vão estar mais presentes na relação ou vão até presentear a relação com ofertas, seja de jantares românticos, de saídas a dois. No fundo, eles estão bem empenhados esta semana em usufruir do amor e em dar ou trazer algo mais prazeroso aos seus parceiros ou parceiras. Em termos de trabalho, grande sentido prático, grande sentido de negociação também. Portanto, estes nativos, sobretudo aqueles que se ligam ao mundo dos negócios, vão ter aqui grande vantagem. Eles estão com uma visão mais ampla daquilo que são as oportunidades, vão utilizar também muito bem os recursos que têm e vão fazer as coisas acontecer. Esta semana vão trazer aqui mais desenvolvimentos ao nível profissional e também ao nível financeiro. E lá está, com a mais-valia de partilharem isso também com os outros. Portanto, se forem patrões, vão beneficiar os seus colaboradores. Se forem funcionários ou colaboradores, vão estar aqui numa grande fonte de apoio com os seus colegas e também com as chefias. Portanto, é aqui toda essa troca, toda essa fluidez vai ser algo muito positivo e que vai trazer mais benefício a médio e longo prazo. Em termos de saúde, estes nativos estão com um físico forte, portanto aqui mais empoderados na parte física,
trabalharem então com boa alimentação, exercício físico, cuidarem mais ainda do corpo físico, vai trazer uma semana mais positiva ainda para estes nativos. Então, para eles, carta de tarô Rei de Ouros, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô Rei de Ouros com a energia da abundância. Passamos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô a Rainha de Paus e a Rainha de Paus traz a energia da autoconfiança. Da autoconfiança, da autoestima e da autoafirmação. Portanto, estes nativos vão se destacar esta semana por essa posição de poder ou de superpoder que eles vão ter esta semana, porque vão de facto utilizar toda a energia interna deles para se destacarem de alguma forma ou para manterem a sua posição. Há aqui um lado muito sábio esta semana a acontecer. Estes nativos conseguem trazer a sua essência interior cá para fora e isso vai trazer uma visão até da parte dos outros mais empoderada. Então, na parte amorosa, eles vão ter iniciativa. Se estão sozinhos, se não têm ninguém, eles vão ter iniciativa para procurar parceiros, para conseguir conquistar alguém. Eles vão fazer esse esforço pessoal, até porque se estão a sentir melhor com eles mesmos, estão-se a sentir e estão a emanar uma energia maior de charme, de sensualidade, de bem-estar com eles mesmos. Isso é identificado pelos outros e vai ajudá-los também nessa conquista. Quem está num relacionamento vai beneficiar com todo este carisma forte que vão ter de sensualidade, de intimidade, etc. Portanto, há aqui uma boa energia nesse sentido. Em termos de trabalho, esta semana vão usar então a sua sabedoria para o trabalho, vão utilizá-la de uma forma muito eficaz. É uma boa semana para também obterem mais conhecimentos sobre alguma matéria, ou estes nativos estão a procurar interesses diferentes, estão nessa procura por nutrir mais a sua parte interna e isso vai trazer conquistas, vai-lhes trazer o tal desenvolvimento de inteligência sobre determinadas matérias e vão conseguir dessa forma trazer melhorias à parte profissional e à parte financeira também. Em termos de saúde, esta é uma semana em que eles devem dar aqui alguma atenção ao corpo energético, tudo o que lhes permita relaxar, massagens, yoga, pilates, exercícios de flexibilidade, tudo isso, ou até meditação, tudo isso são boas hipóteses de melhorar a energia dos nativos de Caranguejo esta semana. Então, para eles, carta de tarô Rainha de Paus com a energia da autoconfiança. Passamos para Leão. Leão tem a carta de tarô Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Paus traz a energia da intensidade. Portanto, mais uma vez, nativos de Leão têm que gerir a sua intensidade, o seu elemento fogo. Demasiada intensidade e demasiado fogo pode queimar. Pouco fogo também acaba por não trazer nenhuma temperatura. Então, estes nativos devem aprender esta semana a terem aqui muito autocontrole no sentido de dominarem essa força interna que têm e canalizarem a força interior, canalizarem a energia forte que vão ter num sentido mais positivo. Em termos emocionais ou amorosos, estes nativos vão trazer às relações essa forma ardente, explosiva e intensa que, se não for aqui ou se não respeitar o outro ou o ritmo do outro, pode trazer aqui alguns problemas, alguma falta de sintonia com os parceiros. Estes nativos devem ser prudentes, devem pensar, respirar e só depois agir, não reagir, porque se reagem logo de forma impulsiva, isso pode trazer aqui consequências negativas. Então, se usarem esta intensidade no bom sentido, do acarinhar mais, do compreender mais, do estar mais presente, isso sim vai trazer benefício. Em termos de trabalho, vão estar muito focados, muito determinados, vão estar muito guerreiros, eles vão fazer um esforço superior para conseguir alcançar as suas metas, mas também devem fazer então
este esforço por equilibrar muito bem a energia do bem e do mal, portanto, o lado mais impulsivo deles, o lado mais possessivo também, compreendam o momento que está a ser vivido nas finanças, ponderem também a forma como estão a levar as situações ou como vem algum tipo de conflito ou de obstáculo e ajam de uma forma mais equilibrada possível. Em termos de saúde, será uma semana em que as dores se podem manifestar de alguma forma também mais intensa, uma dor de cabeça que se mantém, uma dor de costas, uma dor de músculos, tudo isso pode ser possível esta semana, mas tem a ver também com o sistema energético destes nativos. Estes nativos devem procurar relaxar, meditar seria ótimo. Para quem não conhece a meditação, pode começar aqui a manter uma ligação ou pelo menos ter essa experiência para perceber se não traz mais tranquilidade, porque esta energia da intensidade fica aqui muito bem utilizada quando se consegue fazer um trabalho mais contemplativo ou meditativo. E contemplar pode ser através de um passeio na natureza ou estar com pessoas que tragam um lado mais pacífico às nossas vidas. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, Cavaleiro de Paus, com a energia da intensidade. Passamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas tem a energia da racionalidade. Será uma semana em que estes nativos vão usar muito bem o pensamento e o raciocínio. Esse será o forte deles esta semana. Se estão num momento que vos pede isso, tudo muito bem, há que trazer esse lado racional. Caso estejam a vivenciar situações mais do ponto de vista emocional, atenção a um lado um pouco julgador que vão ter. Podem às vezes estar a ver as coisas de uma forma muito moralista e a terem pouca compreensão ou empatia com os outros. Percebam então qual é o momento e façam aqui esse ajuste. Em termos emocionais, de facto, vão estar mais frios e mais distantes. O lado racional deles vai trazer-lhes aqui também alguma inflexibilidade, lá está o tal julgamento de valor sobre o outro. Percebam ou sejam compreensivos com os outros, mas sim, digam aquilo que efetivamente sentem. Esta será uma boa semana para fazerem acertos, para fazerem ajustes, para terem conversas francas e honestas e saberem que atitude tomar perante uma relação. Se avançam ou se, por outro lado, ficam por aí. Em termos de trabalho, é uma carta forte, vai trazer então este lado mais racional e também mais prático ao mundo do trabalho e das finanças. Estes nativos vão ter grande astúcia mental, seja para argumentar em situações em que podem ter que defender as suas ideias, seja para trazer soluções para qualquer problema que exista a nível financeiro. Eles conseguem, de facto, ser mais rápidos a solucionar os problemas e isso traz então consequências positivas. Em termos de saúde, esta é uma semana em que estes nativos devem estar bem atentos aos sinais que o corpo dá. Às vezes esses sinais são muito súbeis e devem então procurar olhar de forma mais atenta para o vosso corpo e agir em conformidade. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a Rainha de Espadas com a energia da racionalidade. Passamos para a Balança. Balança tem a carta de tarô, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna traz mudanças. É aquela carta que efetivamente faz a roda da vida girar. Se tudo está calmo, agora vai sofrer alguma agitação. Se tudo estava agitado, agora fica mais calmo. Então esta semana vai ser neste formato até um pouco oscilante e instável. Na parte amorosa isso vai se fazer sentir, peço desculpa, vai fazer sentir no estado de humor. Uns dias estão bem, outros dias estão mal, mais bem dispostos, menos bem dispostos, mais irritados, mais alegres. Portanto, toda uma semana aqui com um gráfico de altos e baixos. Devem fazer um esforço pessoal para, ou até treinos, há treinos, lá está, diários, para conseguir trazerem até vós um lado mais calmo, mais sereno. Portanto, sempre
refletir um pouco mais perante as vossas atitudes e perante as atitudes dos outros, terem aqui essa ponderação no dia-a-dia das relações, vai ser positivo. Para quem está sozinho, pode de facto haver aqui uma mudança inesperada nessa condição de solteiro ou solteira e conseguirem encontrar aqui alguém para ter uma relação. Em termos de trabalho, o mundo do trabalho também deve ser vivido aqui com algum resguardo ou com alguma cautela, porque também pode incluir aqui uma despesa extra, vem um ganho extra, mas depois vem uma despesa extra, então eles devem ser muito equilibrados ou tentar trazer muito equilíbrio às finanças esta semana. É também uma carta de mudanças e essas mudanças podem ser muito positivas. Há aqui um fator sorte, portanto, se houver lugar a um investimento, pode ser muito positivo, logo que o façam com alguma moderação, logo que façam aqui uma alteração, mas que seja com peso, conta e medida. Isso pode trazer um estado mais positivo para as finanças e para o mundo profissional. Em termos de saúde, o aparelho circulatório é o ponto sensível, portanto a tensão arterial também pode sofrer aqui oscilações, mas tudo o que sejam exercícios também de tranquilidade, que tragam até vocês mais serenidade, alinhar chakras, reiki, tudo aquilo que acham, ou efetivamente dançar, cantar, algo que vos traga mais serenidade, mais sentido de bem-estar, será benéfico para conseguirem enfrentar esta semana. Então acolham positivamente todas as mudanças que chegarem até vós. Então, para os nativos de Balança, carta de tarô, roda da fortuna, peço desculpa, com a energia da mudança. Vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, a Torre, e a Torre traz a energia da libertação. Às vezes teimamos em não largarmos ou não desapegarmos de situações que já não fazem sentido, que até já estão a começar a ser nocivas ou prejudiciais para nós. Então esta é aquela semana X para largar tudo isso, para deixar ir, para se libertarem de amarras, de situações que estão a ser difíceis e que já não têm sentido nenhum. Então façam aqui um esforço nesse sentido, tenham essa coragem, essa força interior para libertarem-se de tudo aquilo que é, no fundo, construído em material de areia e não em material de cimento. Isto é uma metáfora, claro está. Então, na parte amorosa, podem passar aqui, quem está numa relação, pode passar aqui uma situação difícil, uma situação em que tem que fazer essa avaliação. O que é que na minha relação me está a trazer benefício? O que é que eu estou também a dar ao outro? E se já não há aqui nada de positivo, tenham essa coragem para selar essa situação e poderem avançar para novos caminhos. Ou então percebam o que é preciso modificar, que padrão seguiram, que é prejudicial, que é tóxico, e revertam essa situação de uma forma bem profunda. Portanto, tenham essa coragem para fazer essa diferenciação de comportamentos e de atitudes. Também há aqui essa possibilidade. Atenção, estamos a falar para quem está numa relação. Para quem não está numa relação, há aqui também esse aviso de que será que não é a altura de agora abrirem o vosso coraçãozinho? Será que não vai entrar alguém especial na vossa vida? Portanto, libertem-se dessa situação anterior para poderem encetar novos caminhos. Em termos de trabalho, há aqui essa reavaliação do padrão financeiro ou da estratégia que estão a utilizar para ganhar dinheiro. Então isso também vai ser aqui alterado, ou vão ter de alguma forma uma situação que vos vai trazer essa aprendizagem. Reconstruam tudo. Portanto, percebam que se alguma coisa for destruída a este nível é porque algo de superior tem que ser construído. Então olhem também aqui o lado da oportunidade, observem mais a oportunidade e observem menos os obstáculos. Essa será aqui a máxima para poderem superar ao nível financeiro esta energia esta semana. Em termos de saúde, pode haver aqui uma baixa do vigor geral, baixa da energia vital. Também pode ser porque estamos a entrar no outono e a maior parte das pessoas
fica um pouco mais nostálgica, um pouco na energia descendente. Isso é absolutamente normal. A ideia aqui é conseguirem então reverter isso, estar com pessoas agradáveis, pessoas que sejam otimistas, pessoas que tragam o riso às nossas vidas. É fundamental numa semana como esta, com esta energia. Portanto, verifiquem aqui tudo aquilo que podem fazer para se entusiasmarem e para superarem esta semana e conseguirem então essa libertação de um lado mais negativo que possa existir. Para os nativos de Escorpião, carta de tarô a Torre com a energia da libertação. E passamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô a Justiça e a Justiça traz a energia da disciplina. Esta semana vão ter que ser rigorosos, vão ter que ser disciplinados e isso vai trazer aqui mais esclarecimentos, vai trazer também uma clareza mental e emocional sobre as situações. Em termos de relação, esta semana estes nativos, para quem está sozinho, mantém aqui uma linha de grande exigência, quer consigo mesmo, quer com os outros. Toca a flexibilizar um pouco mais, não podemos ser nem tão exigentes assim connosco nem com os outros, porque ninguém é perfeito. Quem está numa relação vai fazer então essa ordem da disciplina, vai querer colocar os pontinhos nos is, nas coisas que não estão bem, vão querer conversar ou comunicar mais sobre a relação para poderem melhorá-la ou para se sentirem mais seguros para avançarem. Então, esses acertos, essas negociações amorosas vão ser feitas esta semana. Há até a hipótese de haver aqui a vontade de oficializar, de criar esse contrato de relação amorosa. Em termos de trabalho, grande sentido então de disciplina. Esta será uma semana em que estes nativos vão organizar muito bem, vão ter aquela agenda com um tudo a ponto no sentido de não deixarem nenhuma ponta solta, tudo o que são contratos, negociações, assinaturas. Esta é uma semana favorável para esse tipo de negociações, logo que sejam feitas de forma honesta. Portanto, tudo aquilo que for feito esta semana bem vai ser colhido como bom. O contrário também é possível. Tudo o que seja feito de forma desonesta vão lá à frente encontrar como mau. Então tenham essa honestidade, esse sentido de justiça muito presente, porque é de facto uma carta que faz esse tipo de situação em que vamos escolher esta carta e como todas as outras energias, tudo o que fazemos agora vamos escolher lá à frente de alguma forma. Só deixar aqui mais presente então que esse sentido rigoroso e de disciplina vai trazer então aqui grande equilíbrio ao mundo das finanças. Eles acertam muito bem, estes nativos acertam muito bem o equilíbrio entre aquilo que ganham e aquilo que gastam. Então isso traz benefício ao mundo profissional e financeiro. Em termos de saúde, os intestinos e a parte hormonal são os pontos sensíveis. Portanto, para a parte dos intestinos, uma boa alimentação. Para a outra questão, acho que tem a ver aqui muito com o sistema energético. Estes nativos também devem tentar fazer alguns exercícios que melhorem a sua energia no todo e alimentarem-se bem. Esta será a máxima para a saúde dos nativos de Sagitário esta semana, com a carta de tarô a Justiça e com a energia da disciplina. Passamos para Capricórnio, e Capricórnio tem a carta de tarô o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros traz a energia do empreendedorismo. Portanto, bem dedicados esta semana, bem focados, bem determinados. Eles vão estar muito atentos a construir algo mais sólido na vida deles, mais palpável. Eles querem trazer, de facto, mais conforto, mais segurança, mais estabilidade à vida deles. Então, na parte amorosa, quem já está num relacionamento vai se dedicar mais, vai se empenhar mais, vai ter em conta a opinião do outro, vai querer mostrar ao outro que de facto quer esta relação, ou quer dar continuidade à relação, ou quer melhorar a relação. Portanto, há aqui essa dedicação no mundo amoroso. Para quem está sozinho, vai correr mais atrás, vai ter mais iniciativas, vai explorar mais oportunidades afetivas.
Em termos de trabalho, estes nativos vão estar fortes, quase que eles já são fortes por natureza no que se volta para o lado material da vida, mas esta semana vão estar aqui mais atentos, mais dedicados, vão estar de facto a oferecer mais espírito de sacrifício àquilo que fazem, às tarefas que concluem e vão chegar mais longe esta semana. Então, toca aí a trabalhar, a pôr as mãos na massa, porque vão ter essa oportunidade de trazer aqui maior estabilidade e maior segurança no mundo financeiro. Em termos de saúde, trabalharem mais, podem ter aqui alguma tendência a ser mais sedentários, será importante que façam exercício físico e que tenham uma alimentação saudável para vos ajudar nesta carga de trabalho que possam vir a ter e também estar em contacto com a natureza, dar horas ao repouso, portanto poderem descansar, será também muito benéfico esta semana para todos os nativos de Capricórnio. Espero então que tenham uma ótima semana, envio-vos um abraço de boa energia e até para a semana.